Olá pessoal, Paz do Senhor Jesus para todos vocês. Graças a Deus que nós estamos retomando a nossa leitura. O Evangelho de Jesus Cristo é maravilhoso, é poderoso, nos traz vida, nos traz sossego, nos traz calma, nos traz alívio, nos traz paz. E nesse entardecer, nesse anoitecer, nesse início de noite, nada melhor do que meditar, ler. Talvez você chegou depois de um dia de trabalho cansado, talvez você está de folga hoje, não sei. Mas é sempre um bom momento para lermos a palavra de Deus. E eu quero te convidar a ler juntamente comigo hoje Lucas capítulo 6. E a gente vai orar. Deus, nós queremos te agradecer, meu Pai, pelo teu privilégio, pela tua bondade, pela tua graça, pelo teu amor. Nós queremos te pedir a tua bênção sobre nós, teu Espírito Santo, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê força e que nesta tarde, neste início de noite, nós possamos absorver a tua palavra com a ajuda do teu Espírito Santo. Oramos e te pedimos que seja assim, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá, vamos meditar na palavra de Deus. Lucas capítulo 6. Um certo dia de sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos, onde se plantavam cereais, seus discípulos começaram a colher e a derrubar espigas com as mãos e se alimentavam dos grãos. Foi quando um dos fariseus os inquiriram: por que fazeis o que não é permitido durante o sábado? Então Jesus os questionou: nem ao menos tende lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os seus companheiros? Pois ele entrou na casa de Deus e, tomando os pães da presença, alimentou-se, do que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os entregou de igual modo aos seus amigos. E Jesus lhes asseverou: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Num outro sábado ele entrou na sinagoga e iniciou o seu ensino. E estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os doutores da lei e os fariseus estavam ávidos para achar algum motivo pelo qual pudessem acusar Jesus. E por isso o observavam com toda atenção a fim de perceber se ele o haveria de curar durante o sábado. Você já percebeu que existem pessoas que andam à espreita do outro, de alguém, esperando ele escorregar para acusá-lo e para dizer: tá vendo? Bem feito. Esses eram os fariseus aqui na espreita de Jesus. Vamos ver, ele não é perfeito, ele vai cair em algum momento, ele vai cair em alguma falha e nós vamos ter aí a legalidade de acusá-lo. Todavia Jesus tinha conhecimento do que eles pensavam. Mesmo assim pediu ao homem da mão atrofiada: levanta-te, vem à frente e permanece em pé aqui no meio. E o homem se levantou e atendeu a Jesus. Jesus então dirigiu-se a eles: eu vos apresento uma questão. O que é permitido realizar no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? E Jesus olha atentamente para cada um deles e então se volta e ordena ao homem: estende a tua mão. E o homem a estendeu e foi instantaneamente restaurada. Contudo, eles ficaram enraivecidos e começaram a tramar entre si sobre que fim dariam a Jesus. É aquela coisa: se eu não posso vencer pelo argumento, então eu vou vencer pela violência. E ocorreu naquela ocasião que Jesus se retirou para um monte a fim de orar, e atravessou toda a noite em oração a Deus. Logo ao nascer do sol, convocou seus discípulos e escolheu dentre eles 12, a quem também designou como apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, conhecido como Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Então desceu Jesus com os apóstolos e parou num lugar plano. Estavam ali reunidos muitos dos seus discípulos e uma enorme multidão vinda de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom. As pessoas que vieram para serem ensinados por ele
e curadas das suas doenças. Aqueles que eram atormentados por espíritos impuros foram curados. E cada pessoa da multidão procurava tocar nele, pois dele emanava poder que curava a todos. Então, dirigindo o olhar para os seus discípulos, disse-lhes: Bem-aventurado vós, os pobres, porquanto a vós pertence o reino dos céus. Aliás, aqui ele diz o reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que neste momento estáis chorando, porque haveis de sorrir. Bem-aventurados sois quando as pessoas vos odiarem, vos expulsarem do convívio delas, vos insultarem e excluírem vosso nome, julgando-o execrável por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos nesse dia e saltai de alegria, porquanto imensa é a vossa recompensa nos céus. Pois desta forma e desta mesma maneira os seus antepassados agiram contra os profetas. Porém, ai de vós, os ricos, pois já ganharam toda a vossa consolação. Ai de vós que viveis agora em fartura, porque vireis a passar fome. Ai de vós que agora rides, pois haveis de muito lamentar e prantear. Ai de vós quando todos vos louvarem, porquanto foi assim também que agiram os vossos antepassados com os falsos profetas. Contudo, tenho a declarar a vós outros que me estáis ouvindo. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, abençoai aos que vos amaldiçoam, orai pelos que vos acusam falsamente. Ao que te bate numa face, oferece-lhe igualmente a outra. Ao que tirar a tua capa, não a impeças de tirar-te também a túnica. Dá sempre a todo aquele que te pede, e se alguém levar o que te pertence, não lhe exijas que o devolva. Como quereis que as pessoas vos tratem, assim fazei a elas da mesma maneira. Pois se amais os que vos amam, que galardão pode haver nisso? Porquanto até mesmo os ímpios amam aqueles que os amam. E se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é o vosso mérito? Até os infiéis agem desta mesma maneira. E ainda, se emprestais àqueles de quem esperais receber de volta, qual é a vossa recompensa? Também os incrédulos emprestam aos incrédulos a fim de receberem seu retorno desejado. Concluindo, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem se desesperar para receber de volta. Então, sendo assim, grande será o vosso prêmio, e sereis filhos do Altíssimo, porquanto ele é bondoso, até mesmo para com os ingratos e ímpios. Na verdade, aqui é parte do sermão da montanha, de que Jesus está aqui ensinando os discípulos, ensinando os apóstolos, ensinando a grande multidão. E o ensino de Jesus é contundente, ele é diferente. Ele é um ensino que te impulsiona a ir mais além, a dar um passo a mais, a ser o contraponto, a ser a contracultura. O ensino de Jesus, ele te faz sair da mesmice, ele te faz sair do ordinário e entrar no extraordinário. Todo aquele que é convidado a seguir a Jesus, ele recebe um convite para viver o extraordinário. Porque o que é viver o ordinário? Viver o ordinário é simplesmente emprestar para alguém e ter de volta. É revidar quando alguém te toma a capa. É devolver a bofetada quando alguém te bate na face. Agora, viver o extraordinário é oferecer a outra face. É dar a capa e a túnica. É caminhar a segunda milha. Viver o extraordinário é dar e emprestar sem esperar receber de volta. Essa é a filosofia de Jesus, se é que eu posso reduzir o seu ensino a uma filosofia. E esta é a forma de que Jesus nos ensina a sua palavra. E todo aquele que se diz discípulo de Jesus deve buscar com toda a avidade viver esses ensinos de Jesus. Sede misericordiosos uns para com os outros, assim como o vosso Pai é misericordioso para convosco. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados.
a verdade, nós julgamos os outros com uma facilidade muito grande. Se alguém fez alguma coisa ou falou alguma coisa do qual eu não concordo, eu já desfiro um julgamento contra aquela pessoa. E a palavra de Deus não nos orienta assim. Assim vivem os fariseus, assim vivem os ímpios. Nós somos discípulos de Jesus e o discípulo deve andar conforme o mestre andou. Dai sempre e recebereis sobre o vosso colo uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante. Generosamente vos darão, porquanto a medida que usares para medir o teu próximo, esta mesma medida será usada para te medir. Tá vendo aí? É com a mesma medida, é com o mesmo critério, é com o mesmo escrutínio que eu julgo o meu próximo que eu serei julgado. Então, por que Jesus nos manda amar o inimigo? Para que eu seja bonzinho? É porque não existe caminho fora do amor, meu irmão. Não existe caminho de felicidade a não ser pela via do amor. Pelo ódio, pela retribuição, pela maldade, pelo caminho da vingança, não existe amor, não existe felicidade. Somente pelo caminho do amor é que nós podemos ser felizes na terra e na presença de Deus. Então Jesus lhes propôs também uma parábola. É possível um cego guiar outro cego? Não acontecerá que ambos venham a cair em algum buraco? O discípulo não pode estar acima do seu mestre, e, entretanto, todo aquele que completar condignamente seu aprendizado será como seu mestre. Por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão e não percebes o tronco que está no teu próprio olho? Como poderá advertir a teu irmão dizendo: irmão, permita-me que eu tire o cisco do teu olho, se tu mesmo nem sequer notas o tronco que repousa no teu olho? Hipócrita! Retira antes de tudo a trave do teu olho, só assim verás com nitidez para tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Não existe árvore boa produzindo mau fruto, nem inversamente, uma árvore má produzindo bom fruto. Pois cada árvore é conhecida pelos seus próprios frutos. Não é possível colher-se figo de espinheiros, nem tampouco uvas de ervas daninhas. Uma pessoa boa produz um bom tesouro do seu coração, assim como a pessoa má produz toda sorte de coisas ruins, a partir do mal que está em seu coração. Pois a boca fala do que está repleto o coração. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não praticais o que eu vos ensino? Eu vos revelarei com quem se compara aquela pessoa que vem a mim, ouve as minhas palavras e a pratica. É como se fosse um homem que, ao construir sua casa, cavou fundo e firme os alicerces sobre a rocha, e sobrevindo grande enchente, o rio transbordou e as muitas águas avançaram sobre aquela casa, mas a casa não se abalou por ter sido solidamente edificada. Entretanto, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu sua casa sobre terra sem alicerces. No momento em que as muitas águas chocaram-se contra ela, a casa caiu e a sua destruição foi total. Você pode ver que Lucas aqui ele sintetiza, na verdade, o sermão da montanha. Lá em Mateus é capítulo 5, 6 e 7. Aqui ele sintetiza só no capítulo 6, mas ele fala o primordial, ele fala o importante, ele fala o necessário para todos nós. E ele diz o seguinte, que aquele que ouve estas palavras, né, e as pratica. Eu acho engraçado que às vezes, depois que termina o culto, né, e eu prego a palavra, eu trago o ensino, chega para nós algumas perguntas ou alguns questionamentos de pessoas que parece que não estavam no culto. Entende? E é preciso ouvir a palavra e praticar essa palavra. Sem você praticar, sem você alicerçar a sua vida espiritual, sem você dar razão a ela, sem você, contudo, se render a essa palavra, a nossa casa será sempre uma casa na areia. E isso Jesus não quer. Jesus quer que nós firmemos a nossa casa na sua palavra,
Nossa casa espiritual está firmada na rocha que é a sua palavra, e a palavra é Ele mesmo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe aí essa sua quinta-feira e que a graça de Deus seja sobre a sua vida. A gente se vê amanhã. Um abraço.